Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Se é para Jesus, irmãos, tem que ser muito melhor, né? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. O versículo 26 ao 28. Diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai amado, essa é a sua palavra. Jesus, tu és o verbo vivo que se fez carne e habita entre nós. Eu te peço que o Senhor venha se revelar poderosamente nessa noite e que a sua palavra, Senhor, venha dividir as intenções do coração, que a sua palavra venha quebrar o jugo, que a sua palavra, Senhor, venha desfazer pensamentos errados, enganos, mentiras. Em nome de Jesus, que a sua palavra venha quebrar o orgulho, a soberba, que a sua palavra venha trazer direção para os nossos caminhos, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Que a sua palavra nessa noite venha trazer vida e direcionamento para cada filho teu, que seja virado, Senhor, uma chave, que haja um despertar poderoso na vida dessa comunidade, dessa igreja, dos seus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro as mentes abertas e os corações receptivos para a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Aqui em Gênesis 1, fala que Deus deu ao homem toda a autoridade. A palavra diz que Deus diz para Adão: olha, vai e domine sobre todas as coisas. Então eu quero que você entenda, desde a criação, Deus não domina na terra. A autoridade foi delegada para o homem. E por intermédio de Adão, Deus dominava aqui. Adão era como se fosse o Deus dessa dimensão. Ele tinha autoridade sobre tudo o que existia. Só que Adão foi enganado por Satanás e ele traiu a Deus e ele entregou a Satanás toda a autoridade da terra, todo o domínio da terra. Então a palavra diz em 2 Coríntios 4:4 que Satanás é o Deus destes séculos. Por quê? Porque Adão, o homem, traiu a Deus e entregou a ele. E Deus, para reverter esse plano, você pode dar um glória a Deus? Deus, para mudar essa situação tão caótica, tão fracassada, enviou o seu único filho como homem. Por quê? Porque quem domina na terra é o homem. Não adiantava Deus vir aqui como Deus e destruir. Adiantava, né? Porque ele é Deus, né? Ele faz qualquer coisa. Ele podia destruir e fazer de novo. Mas ele já tinha delegado a autoridade ao ser humano. Então ele enviou o seu filho como homem, como ser humano. E Jesus nunca pecou. E ele morreu na cruz, levou o nosso pecado, o nosso castigo, a nossa maldição. E ele morreu, foi ao inferno, tomou a chave das mãos do diabo, ressuscitou. E hoje, através do nome de Jesus, nós subjugamos a Satanás. Hoje, através do nome de Jesus, nós resistimos ao diabo. Eu quero te dizer algo, você não precisa ter medo do diabo. Tem muita gente que tem medo do diabo, ele que tem que ter medo de você, irmãos. Você, através do nome de Jesus, você pode resisti-lo, subjugá-lo. A palavra diz que nós podemos pisar serpentes e escorpiões, beber algo mortífero e nada nos fará mal.
Por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. Aleluia! Então, Deus, Ele está governando, sim, mas não sobre a terra. Deus governa na terra através da sua igreja. Deus tem o domínio na terra através da sua igreja. Um dia Ele reinará na terra. Mas Ele tem o controle de todas as coisas. Ele reina sobre todas. Sim, mas o domínio na terra é através de você. É através da igreja. Tem uma frase de John Wesley que diz bem assim: parece que Deus é limitado pela nossa vida de oração, que Ele nada pode fazer em prol da humanidade, a não ser que alguém lhe peça. Deus não faz nada na terra se não for por intermédio da sua igreja. E em Efésios 6,18 diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em quanto tempo, irmão? Todo. Com toda a oração. Eu queria destacar essa parte, com toda oração. Aqui está nos dizendo que existe tipos de oração. Com toda oração quer dizer que existem vários tipos de orações. E muitas orações não surtem efeitos, porque nós estamos usando o tipo errado para a situação errada. Por exemplo, nós temos muitos esportes, não é verdade? Nós temos futebol, voleibol, basquete, handebol, tênis. Imagine se você pegar o futebol e jogar ele com as regras do basquete. Vai funcionar? Não. É assim para a oração. Existem vários tipos de oração. E cada uma tem a sua regra. Dini, como que eu vou saber a regra da oração? Vai para o manual, vai para a Bíblia. A Bíblia é o seu manual de existência. Toda resposta que você precisa, você busca na Bíblia. Você não precisa de um guru para trazer revelação. Você tem a própria Bíblia, o Espírito Santo dentro de você. E Ele fala com você. Então, quais são os tipos de oração? Eu não vou me aprofundar nisso. Eu só vou passar para ficar mais claro na mente de vocês. Nós temos a oração da fé. Essa oração serve para transformar as coisas. Em Mateus 21, 22 diz que tudo que pedirem em oração crendo, recebereis. Então, nesse tipo de oração, a oração da fé, você vai usar como base a palavra de Deus. Tudo que Deus liberou, as promessas que estão contidas na Bíblia, você vai usar nesta oração. Nessa oração de fé, você nunca vai usar a palavra se. Senhor, se o Senhor quiser me curar, se o Senhor achar que é viável, se o Senhor achar que é digno, por favor, me dê um emprego. Se o Senhor achar que eu sou merecedora, salva o meu marido. Não, isso não é oração de fé. Oração de fé, eu falo em nome de Jesus, a sua palavra diz que se eu disser para este monte, saia daqui, ele vai se mover. Então eu digo, diabo, sai da minha casa, sai da minha mente, sai da minha vida, sai do meu celular. No celular não está não, tá, irmão? É mais fácil estar no olho, na mão. O celular só é um instrumento. O diabo não está nele não, nem na TV, viu? Está na pecinha de trás. Então essa é a oração de fé. Nós temos a oração de consagração, que é uma oração para consagrar a vida para o reino, para o serviço de Deus. Nessa oração nós vamos usar, seja feita a sua vontade. Senhor, seja feita a sua vontade. A pessoa está se consagrando para servir no reino, então ele vai fazer a vontade de Deus. O tipo de oração é a oração de entrega, onde nós usamos para entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. Em 1 Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então nessa oração, se você está andando muito ansioso, você vai parar, respirar e vai dizer assim: Senhor, eu estou muito ansiosa, eu estou muito preocupada, e eu coloco diante de Ti essa questão. Cuida de mim. Esse é um outro tipo de oração. Existe também a oração de adoração,
que essa já é muito mais fácil de entender, onde você vai dizer, vai louvar a Deus, vai adorar a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, eu Te louvo, eu Te bendigo, Te exalto. Outro tipo de oração. Existe a oração de concordância. Em Mateus 18, do 18 ao 20, diz assim: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar no céu será desligado na terra. E continua: se dois concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, será feito. Uau! Então a oração de concordância não é uma disputa. Então alguém vai estar orando e a outra vai estar dizendo sim, amém, eu creio, seja feito dessa forma, Senhor. Outro tipo de oração. Existe a oração no Espírito, que é a oração em outras línguas. Quando o Espírito Santo vem e batiza, isso é uma manifestação de um dom e a pessoa começa a orar em outras línguas. A oração em línguas, ela não vem da mente, ela vem do seu espírito. Então a sua mente ela fica infrutífera. Mas é um tipo de oração. Existe também a oração em conjunto. Se você vê, por exemplo, quando Pedro estava na prisão, a igreja se reuniu em unidade, eles começaram a orar e a clamar por Pedro, e ele foi então solto pelos anjos da prisão. E existe a oração intercessória, que é uma oração em favor do próximo. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém? O intercessor é aquele que se põe no lugar do outro. Ou então é aquele que vai defender, que vai lutar pela causa do outro. A Bíblia diz que Jesus, Ele é o nosso intercessor. Ele é o maior intercessor que existe. Através do sacrifício de Jesus na cruz, Ele se estabeleceu como mediador entre Deus e os homens. Em Romanos 8, 34, diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então Jesus, desde a sua ascensão, há mais de 2000 anos, Ele está intercedendo diante do Pai, por você e por mim, pela humanidade. Amém? Ele tem se colocado no seu lugar e no meu lugar diante de Deus. A Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós e ainda Ele nos ajuda a interceder. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, no texto aqui que lemos, diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse verbo ajudar no original diz que ele pega firme conosco nas nossas fraquezas. Ele batalha contra as nossas fraquezas. Ele nos auxilia, ele é uma oposição ao nosso problema. Amém? Só que aqui diz que Ele ora por nós. E aí tem gente que pode até falar assim: olha, eu não preciso orar muito, porque o Espírito Santo já ora por mim, querido. Desculpa aí. Só que isso é um engano, porque Ele não faz oração no nosso lugar. Ele nos ajuda a orar. Ele não vai agir no nosso lugar. Nós precisamos fazer alguma coisa. O Espírito Santo não foi enviado na terra para fazer a tarefa do cristão. O Espírito Santo, ele foi enviado na terra para ajudar você a realizar o seu chamado, o seu propósito, amém? E como o Espírito Santo, então, nos ajuda na intercessão? A palavra que nós lemos diz que é com gemidos e pela oração de outras línguas. O que seria esses gemidos? É como se você não pudesse dizer alguma coisa, não tem palavras para expressar
algo. Você não pode articular palavras. Então, o seu espírito, ele vai trazer um som. E você vai passar pela sua boca. E você vai liberar algo que não é em palavras. Isso são gemidos que o Espírito Santo gera. E também através da oração em línguas. Então, o intercessor é aquele que toma o lugar de outra pessoa. O intercessor é aquele que se põe no lugar do outro, que defende a causa do outro. E na intercessão, para ela ser eficaz, é necessário identificação. Você precisa se identificar com o outro. E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele se fez homem de dores. Jesus, ele se identifica com a sua dor. Jesus se identifica com as suas tentações. Jesus se identifica com as suas fraquezas. Ele foi um homem, um ser humano. Então, ele está diante de Deus e fala assim: Pai, não, Pai, eu sei o que é aquilo. Então, ele pode interceder, ele pode mediar. Então, para você interceder por alguém, você precisa se identificar com ele, sentir a dor, você se colocar no lugar. Amém? E Jesus, quando ele se identificou com os homens, ele trouxe libertação para a humanidade. Quando você se identifica com a dor do outro e entra na intercessão, vai acontecer a libertação. E eu quero falar um pouquinho sobre os pilares da intercessão. O principal pilar da intercessão é o amor. A palavra de Deus diz em João 13:34, ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, sem amor não existe intercessão. Sem amor não existe intercessão eficaz. E você nasceu de novo. Quando você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma nova criatura e o amor de Deus está dentro de você. Só que você precisa colocá-lo em prática. Você opta por amar ou não amar. Você opta por liberar esse amor ou não. E outro pilar que vai muito junto com o amor é a compaixão. Se você for olhar para Jesus e para o seu ministério, você vai ver quantas vezes ele teve compaixão das pessoas. E a sua compaixão trouxe libertação. A compaixão é o sacrifício. É você se doar. É chorar com os que choram. E nós vamos ter compaixão se nós tivermos comunhão com Deus. Tudo que Deus faz é baseado no amor e na compaixão. Outro pilar da intercessão é a ousadia. A Bíblia diz em Hebreus 4,16, para a gente se aproximar ao trono da graça com confiança e com ousadia. Você não é um cachorrinho que caiu da mudança, você pode ser ousado diante do Senhor. Você não pode pedir fé para o Senhor, sabia? Ai, Senhor, dai-me fé. Não, porque Ele já deu a fé de uma vez por todas. Então você já tem a fé dentro de você, você só precisa plantar essa fé e enchendo ela com a palavra de Deus, porque ela vai crescer e se fortalecer. Mas ousadia você pode pedir para o Senhor. Senhor, me dê mais ousadia. Senhor, me dê mais ousadia diante de Ti. E o outro pilar que eu quero falar para vocês, a intercessão, é a perseverança. Em Efésios 6,18 diz, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Perseverar é não desistir. Perseverar é pagar um preço e ir até o fim. Perseverar é mesmo você estar cansado, você continua. Então, o amor, a compaixão, a ousadia e a perseverança são pilares para que haja uma intercessão bem-sucedida. E para que serve a intercessão, irmãos? A intercessão serve para romper os domínios do diabo. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Jesus, ele já pagou o preço da salvação. Jesus já morreu na cruz. O caminho para Deus está liberado.
A palavra diz que Deus quer que todos se salvem, que todos cheguem ao arrependimento. A nossa intercessão não é para que Deus tenha misericórdia das pessoas, porque Ele já teve misericórdia. Nós não oramos, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Deus vai falar assim, eu já enviei Jesus. O plano está feito, está consumado. A intercessão é para romper os domínios de Satanás. Satanás é o Deus deste século, ele tem dominado as pessoas, trazendo cegueira espiritual. O ser humano, ele não enxerga a Deus, ele não enxerga o caminho que leva ao Senhor. Então, o nosso trabalho é livrar o pecador da cegueira para que ele veja a luz. Queridos, nenhuma pessoa se lançaria na eternidade sem um Salvador. Em sã consciência, você sabendo que há céu e inferno, você jamais passaria para a eternidade sem um Salvador. É como uma pessoa que estivesse dirigindo um carro em alta velocidade, correndo por um precipício. A pessoa em sã consciência não vai fazer isso. Ela não vai se lançar. Mas uma pessoa drogada e bêbada talvez se lançaria. E é isso que acontece com as pessoas que estão cegas espiritualmente. Elas não conseguem enxergar. E elas têm se lançado na eternidade sem Jesus. Elas têm se lançado para a morte. Como eu disse lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o jejum, a oração, a intercessão são armas da nossa milícia, ou seja, são armas de guerra para a gente romper os domínios de Satanás sobre as pessoas, para quebrar a fortaleza do inimigo. Tudo está pago, tudo está feito através de Jesus, o sangue foi derramado, o evangelho está aqui, o reino de Deus está aqui. Só que as pessoas estão cegas. As pessoas estão escravizadas no pecado. E nós, igreja de Deus, precisamos romper o poderio das trevas. Amém? Então, quando você for interceder por alguém, por exemplo, você quer que a sua mãe seja salva. Você pode orar, por exemplo, o Espírito Santo sempre te guia, mas eu só estou dando exemplo, tá bom? Você pode orar um exemplo de manhã, à tarde e à noite. E você fala assim, em nome de Jesus, eu rompo o poder do diabo sobre a vida da minha mãe. E eu reivindico a libertação dela. Isso é intercessão. E você declarar isso. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. O quanto for necessário. Amém? Então, há 2 tipos de intercessão. Existe a intercessão com entendimento e existe a intercessão no Espírito. A com entendimento é quando você conhece a causa, você sabe o que está acontecendo e você ora em favor daquilo, algo que você conhece. A intercessão no Espírito, eu vou ler para vocês 1 Coríntios 14, do 14 ao 15. Diz assim: pois, se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então a oração em línguas nos leva a orar por aquilo que a gente não sabe, por aquilo que a gente não entende. Às vezes você não sabe nem como orar. Então você começa a orar em espírito. E o Espírito Santo que conhece todas as coisas começa a te guiar. Lembra que Ele é o nosso ajudador, o nosso intercessor. Lembra que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis a Deus? É nesse momento. Efésios 6,18, que eu já li, diz: orando em todo tempo. Em todo tempo, queridos. Com todo tipo de oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu me lembro que quando meu irmão trabalhava numa empresa, ele fazia muitas viagens. Ele atendia algumas cidades aqui do Cone Sul, do Mato Grosso do Sul. E ele viajava todos os dias. E eu lembro que um dia,
a minha mãe começou a ficar muito angustiada. Meu irmão tinha saído para viajar e minha mãe estava assim, ela começou a ficar aflita. E o motivo era meu irmão. E ela não sabia o que, tentava ligar para ele, o celular não dava certo e tal. E ela começou a orar. E não sabia o que orar, e ela começou a orar em espírito. E ela foi orando, e ficou orando. Eu sei que passou a tarde toda ali na intercessão pelo meu irmão, sem saber o que estava acontecendo. E aí, quando deu mais ou menos 7 horas da noite, mais ou menos, eu sei que meu irmão conseguiu ligar, e meu irmão sofreu um acidente, um pequeno acidente. Deus livrou o meu irmão, por causa da intercessão da minha mãe. Nós não sabemos o que aconteceria, mas por causa da intercessão dela, Deus enviou anjos e guardou ele na estrada. Então, a intercessão às vezes pode ser com o entendimento, ou às vezes você não sabe como orar, ou não sabe o que está acontecendo, você ora em espírito. E Deus começa a agir. Amém? Existe a intercessão pelos perdidos, que é a intercessão em prol do outro. Em Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:19: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Olha que interessante, ele está sentindo de novo a dor de parto por esses filhinhos, até que Cristo seja formado em vós. Dores de parto fala sobre nascimento, não é verdade? E um bebê, ele não nasce sozinho. Ele precisa de ajuda para nascer. E você precisa entender algo. Quando nós somos salvos, a palavra diz que nós nascemos de novo. Então, para uma pessoa sair do reino das trevas e ir para o reino da luz, é necessário intercessão. Não vai ter um nascimento sem dores de parto, sem alguém se colocando no lugar do outro. E eu ouvi a semana passada a pastora Valnice falando que há bastante tempo atrás ela estava em intercessão pelo Brasil e ela foi para uma chácara e ela ali se consagrou ao Senhor em ato de humilhação, em jejum de 21 dias. E ela disse que quando chegou o peso da intercessão no Brasil sobre ela, ela falou assim: irmãos, parecia que o pecado do Brasil era todo meu. E ela sentiu aquele peso, aquela dor, e começou a se arrepender. Então, a intercessão, ela muitas vezes traz um peso sobre o intercessor. Existem pessoas que estão recebendo peso da intercessão e ela está falando: sai em nome de Jesus, toda angústia, todo peso, todo mal. E não, o Espírito Santo, ele está te chamando para a intercessão, para você se colocar em prol do outro, em prol do perdido. E como eu sei que estou tendo a vitória na intercessão? Você começa a sentir um alívio, a angústia passa, você se sente abençoado, aliviado, o peso é tirado, ou então você é cheio de uma alegria, você pode rir no Espírito. E eu gostaria que vocês pudessem me responder algo. Pense, não responda. Vocês sabem o porquê que bebês não têm nascido na igreja hoje como deveria nascer? Vou melhorar a pergunta. Por que não tem tido tantas pessoas entregando para a vida a Jesus? Por que não tem tido tanta conversão? Olha quantas pessoas nós temos aqui. Você tem Jesus, você tem a luz, você tem um caminho que leva a Deus. Como nós não conseguimos influenciar tantas pessoas? Por quê? Por quê? Aí talvez você possa responder: porque os céus estão fechados. Não, irmãos, não está. É porque não existe intercessores se colocando em prol do perdido. Porque não existe intercessores sentindo as dores de parto, sentindo o peso da pessoa que está morrendo e indo para o inferno, por culpa nossa. Porque Deus não age na terra se não for em prol, se não for através da igreja. Deus não vai vir na terra salvar ninguém, é através de nós.
E é necessário, o apóstolo Paulo estava falando em Gálatas, olha, eu estou sentindo de novo as dores de parto por vocês, para que vocês possam permanecer em Cristo, para que vocês possam aprender mais sobre os caminhos do Senhor. Eu lembro na minha adolescência, nesta igreja, havia muita salvação. Quem é da minha época, quem é meu contemporâneo sabe. Mas por que você que viveu na mesma época que eu? O quanto nós nos ajoelhávamos e orávamos pelo perdido? Muito. Era ou não era? Muito. Chorava, clamava. Nós tínhamos rodízios de intercessão na juventude. Crianças, adolescentes, 12, 13, 14, 15. Era essa faixa etária. E a gente chorava diante do Senhor por causa do perdido. E sabe o que acontecia? Tinha muita salvação, tinha intercessão. As cadeias, os domínios de Satanás era quebrado. A cegueira caía por terra, porque existia um intercessor pelo perdido. O Senhor só cumpre a sua vontade na terra por meio de você, igreja, por meio da sua igreja. E eu te pergunto, e se a igreja não corresponder ao chamado espiritual? E se a igreja não corresponder à vontade de Deus? Deus vai agir na terra? Não vai. Deus não força ninguém. Deus não obriga ninguém. Ele nos deu livre-arbítrio. Nós fazemos do jeito que a gente quiser e como a gente quiser. Ele não emprega força. O diabo emprega força. O diabo obriga. O diabo tenta escravizar. O diabo domina. Impulsiona as pessoas para o mal. E muitas vezes nós, igreja, estamos insensíveis ao Espírito, ao reino espiritual. Porque nós vivemos tanto no âmbito aqui natural, no âmbito mental, que nós passamos desapercebidos. Entenda, há grandes vitórias na intercessão, mas há grandes derrotas por falta dela. Não é o Senhor que retém as respostas das nossas orações, sabia? Em Daniel, nós temos um exemplo, quando ele orou, e depois de 21 dias chegou um anjo. E o anjo falou assim, Daniel, no momento que você orou, eu fui enviado com a resposta. Mas quando eu cheguei, o príncipe da Pérsia não é ser humano, é espiritual, um principado, me resistiu. E eu tive que voltar. E eu busquei Miguel, ficaram 21 dias lutando, agora eu consegui passar para trazer a sua resposta. Então, Deus atende a nossa oração no momento. Só que existe uma guerra no reino espiritual. E se não tiver intercessão, o domínio de Satanás não vai ser quebrado e a resposta não vai chegar. Olha o que diz em Isaías, capítulo 43, o versículo 25 e 26. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo. Conta tu as tuas razões para que te possas justificar. Olha o que Deus está dizendo, olha, procura lembrar-me. Deus está falando assim, olha, você pode me lembrar das minhas promessas. Você pode me lembrar das minhas palavras. E ele diz assim, apresenta as suas razões. Ele falou assim, vem me convencer. Apresenta as suas razões, por que você quer? Ele te convida para pleitear a sua causa. Então isso nós usamos na intercessão pelos perdidos, pelas pessoas, pelo próximo. Existe a intercessão pela nação. Em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, diz assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha o que o texto diz, antes de
Jesus amado, morreu. Estou sozinha aqui. Antes de tudo. Antes de tudo, igreja. O que a palavra está dizendo? Antes de tudo, intercedam pelos seus líderes. Intercedam pelas autoridades. Para quem está no governo federal, estadual, municipal, orem por ele, com toda oração, com toda súplica, com toda intercessão. Para quê? Para quê, igreja? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, em toda piedade e dignidade. Em Gênesis 18, nós temos o exemplo de Abraão intercedendo por duas cidades, Sodoma e Gomorra. O Senhor disse a Abraão: estou indo destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão disse assim: Senhor, você vai destruir o justo com o ímpio? Senhor, ele começou a interceder: e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Deus disse: não, Abraão, não vou. E Abraão continuou: e se tiver 40, o Senhor vai destruir? Não vou. Ele continuou intercedendo: e se tiver 30? E foi baixando: e se tiver 20? E se tiver 10, Senhor, o Senhor vai destruir as cidades? Deus disse a Abraão: eu não vou. E a intercessão parou, irmãos. Ele parou nos 10, achou que era o suficiente. E não tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra. E Deus destruiu todas as duas cidades. Em Ezequiel 22, 30 a 31, diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não as destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso, derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavras do soberano Senhor. Deus procurou um homem que intercedesse pela nação, e ele não achou. E por causa disso, ele destruiu uma nação. Satanás é o Deus deste século. Toda maldade que há na terra, toda violência, todo homicídio é responsabilidade dele, é tudo por intermédio dele. Deus, ele deseja que todos sejam salvos, mas a autoridade foi dada pelo homem a Satanás aqui na terra, ele domina a terra. E essa autoridade só é vencida através da igreja, pelo nome que há, Jesus Cristo. Através do sangue de Jesus, nós podemos mudar uma nação. Nós podemos mudar a realidade do Brasil. Irmãos, a Coreia do Sul, após a guerra, 50 anos atrás, era um povo devastado, pobre. Pode pesquisar, dá um Google. O evangelho mudou a Coreia do Sul. O evangelho entrou naquele país e eles se tornaram uma potência mundial em 50 anos. Porque um homem, é claro que não foi um, foram vários. Porque a igreja se posicionou e começou a orar em todo o tempo, em intercessão, em súplicas pela nação. E Deus quebrou o domínio de Satanás sobre aquela nação. O evangelho muda uma nação inteira. 50 anos é pouco. Eu tenho 34 anos. Não vivi nada ainda. Todo cristão é chamado para ser um intercessor. Não, a intercessão não é exclusiva. Fulano, ele tem o ministério da intercessão. Não existe ministério da intercessão. São 5 ministérios: pastor, evangelistas, profetas, mestres e apóstolos. 5, não tem intercessor. Esses 5 são para o aperfeiçoamento dos santos. A intercessão, ela entra... gente, sumiu a palavra. Socorros. Sumiu, estava súplica. Eu falei, gente, não é súplica. Socorros. No ministério, na parte do socorro. A intercessão é para todo filho de Deus. Cada cristão foi ungido por Deus para reinar e governar, como rei e sacerdote. Olha o que diz em Apocalipse 5:10. Tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Você é um sacerdote do Senhor. Ele te fez sacerdote.
E se a gente voltar no Antigo Testamento e lembrar o que o sacerdote fazia, ele era um intercessor. Através dele as pessoas conseguiam perdão dos seus pecados. Através deles eles conseguiam ofertar a Deus e receber a bênção. E você é um sacerdote. Você é esse mediador entre o perdido, o cego sem Jesus. Você pode trazer libertação sobre uma nação, sobre a sua família, sobre os seus amigos. O intercessor é aquele que ora em prol do outro, é aquele que se coloca no lugar do outro. E Cristo te ungiu para isso, não é só para mancota. O problema é que a igreja gosta de terceirizar. Fulano faz, o pastor ora, o pastor faz. Mas não é pelo dedinho que Deus age na igreja, é pelo corpo. É pela unidade do corpo. Se o Brasil está ruim, irmãos, sinto te dizer, a culpa é sua. A culpa é da igreja. Porque Deus age na nação por meio da igreja. Se o Brasil está bom, a culpa é da igreja. Porque Deus age por meio da igreja. Vocês estão conseguindo entender? É uma arma poderosa. A intercessão é uma arma poderosa que pode mudar o destino da sua vida, de uma nação. Por que nós não usamos essa arma? Porque estamos deitados eternamente em berço esplêndido, porque o Espírito Santo, ele ora por mim com gemidos inexprimíveis e está tudo bem. Não preciso fazer nada. Será? Eu ouvi um testemunho do pastor Reagan. Ele, há 900 e bolinhas atrás, ele teve uma visão. E ele viu 3 sapos pretos, do tamanho de baleias, ele conta. E eles saíam do Atlântico e iam em direção aos Estados Unidos. Ele era dos Estados Unidos. E Deus falou assim, são demônios. E eles estão vindo atacar a nação americana. Então se levante com a igreja em intercessão. Aí ele falou assim, aí ele fez uma intercessãozinha ali, irmãos. Achou que, beleza, né? Mais ou menos ali. E passou. Anos. 30 anos quase. E ele teve a mesma visão com esses sapos. Só que um estava voando e 2 tinham subido só colocando os olhinhos de fora, assim, do Atlântico. E Deus disse para eles, esses são os mesmos espíritos de quase 30 anos atrás. Aí Deus falou para eles, sabe o que aconteceu? Aconteceu eu não vou lembrar o nome. Aconteceu um escândalo nos Estados Unidos com um presidente. Foi um rombo, foi feia a coisa. Ele falou, pois é. Era aqueles espíritos que eu falei para a igreja interceder para não chegar ao domínio. Ele falou assim, a culpa daquilo eu não vou cobrar do presidente. Deus falando para o rei, é da igreja. No julgamento, a igreja vai pagar por isso, porque a igreja não intercedeu. E aí o pastor Reagan, ele começou a chorar, se arrepender. Senhor, perdão, é verdade, Senhor, a gente não deu ouvidos. E passou um período de arrependimento, mandou uma convocação para os Estados Unidos, e igreja, todo mundo em intercessão e tal, nesse novo levante das trevas, e eles venceram o domínio de Satanás. Então eu quero te dizer algo, só para arrematar tudo que eu disse até agora. Se acontece ou não acontece alguma coisa na sua vida, na terra, na sua família, é por falta de intercessão. Com a intercessão há grandes vitórias, mas pela falta da intercessão há grandes derrotas. Mas você não precisa ter medo do futuro. Sabe por quê? Porque Jesus está vivo. Ele não está morto. Como diz, ele está vivinho da Silva. E ele é forte e poderoso. A palavra diz que com um sopro, ele destrói todos os inimigos. Ele te faz mais do que vencedor, mas você precisa se
posicionar. A igreja de Deus precisa despertar e precisa tomar as armas da milícia, as armas de guerra. Você quer um Brasil melhor? Então se levante, igreja, não é brincadeira. Não vai ser, não adianta você terceirizar para o pastor, terceirizar para a irmãzinha do coque. Você precisa se posicionar em intercessão, de manhã, na hora do almoço, à noite, pague um preço pela nação. Que preço você tem pago pelo Brasil? O imposto? A Bíblia diz: dai a César o que é de César. Você não está fazendo nada demais. Nós precisamos, igreja, se posicionar. Desperta, tu que dormes. Deus tem promessas para o Brasil e as promessas de Deus não mudaram. O Brasil vai ser o celeiro das nações, tanto para a provisão física como espiritual. O Brasil vai ser um dos países mais ricos da terra. Mas deixa eu te dizer algo. Israel iria para a terra prometida. Sim ou não, igreja? Era a promessa. E o que aconteceu no deserto? O povo se desviou. O povo não ficou firme com o Senhor. E Deus esperou uma geração inteira morrer, para a próxima geração desfrutar das promessas. Você vai ser da geração que morre no deserto, ou você vai ser a geração que vai desfrutar as promessas do Brasil? Eu não estou brincando e não estou colocando medo em você, é a verdade. Qual futuro você está plantando para os seus filhos e os seus netos? Que domínio de Satanás você está quebrando através da intercessão para a sua futura geração? Você está falando assim: já estou aí beirando 60, vou ver que o futuro que se vire. É isso? Não, igreja. Deus se move através de você, na terra. Amém? E Ele te deu uma arma poderosa que é a intercessão, amém?